E nessa nossa simulação 2D, que é a nossa simulação CAD, a gente consegue observar por meio dessas linhas coloridas todo o caminho que a ferramenta vai percorrer na usinagem que foi programada. Ou seja, temos, por exemplo, aqui essas linhas na cor amarela, que é a movimentação em avanço rápido, e essas linhas que aparecem na cor um pouco mais acinzentadas são as linhas cujos seus movimentos são com avanços programáveis. Mas ao iniciar o trabalho aqui na simulação 2D, a gente primeiro precisa saber a utilizar este nosso recurso. A primeira coisa que a gente precisa saber é que aqui na janela de Backplot, que é a nossa simulação 2D, nós temos aqui uma sequência de ferramentas de visualização, onde a gente consegue ativar ou desativar os elementos que estão presentes aqui na nossa área gráfica central. Por exemplo, este primeiro ícone aqui eu consigo desabilitar ou habilitar a visualização dessa minha ferramenta. O mesmo serve para o copo de fixação e assim também serve para as linhas que representam essa usinagem. Tá vendo? Eu consigo habilitar ou desabilitar toda essa movimentação que está sendo representada aqui na minha área gráfica central. E mais aqui em cima nós temos como se fosse um player dessa simulação, onde eu tenho o play, tenho o stop, tenho o avançar, retroceder e assim por diante. Tenho aqui como se fossem botões de um player mesmo, onde eu consigo executar a minha simulação e logo ao lado consigo acompanhar o desenvolvimento dessa simulação, onde eu consigo tanto adiantar ou até mesmo recuar essa simulação. E também tenho mais um recurso bastante interessante, que é o da velocidade dessa minha simulação, onde eu consigo tanto aumentar quanto diminuir a velocidade desta minha simulação 2D. Mas e agora que eu já sei quais são as principais funções desse meu player, eu preciso saber agora como que eu acesso essa função de simulação 2D. É aí que entra um detalhe. Eu consigo acessar esta minha simulação de duas formas. Eu consigo tanto vir aqui no nosso gerenciador de operações e vir aqui no ícone de Backplot. Clicando neste ícone, eu consigo fazer a simulação das operações que estejam selecionadas. Tá vendo que eu tenho um tiquezinho verde aqui? Eu vou aqui, por exemplo, parar essa minha simulação. Vou confirmar para voltar ao ponto inicial e vou selecionar, por exemplo, essas duas primeiras operações que foram criadas. Eu consigo acessar essas duas operações selecionadas vindo aqui por esse ícone Pi, né, que a gente chama, que é o que fica aqui na primeira linha do nosso gerenciador de operações. Clicando nessa opção, ele vai carregar para mim as duas operações. E dá para a gente perceber que este mesmo ícone que a gente tem aqui no gerenciador de operações, eu tenho também embaixo de cada uma das operações que foram criadas. Ou seja, se eu quiser executar individualmente cada uma dessas operações, basta apenas eu clicar neste ícone, que é o mesmo, que é o ícone semelhante ao que eu tenho no gerenciador de operações, para que assim eu consiga ativar a simulação CAD, a simulação 2D das operações individualmente. E como eu já havia adiantado previamente para vocês, que a gente tem duas possibilidades de acessar essa nossa simulação 2D, que é aqui pelo ícone onde eu consigo executar as operações selecionadas ou então eu vindo individualmente em cada uma das operações. É aí que entra a parte de seleção para a simulação 2D. Para que eu consiga acessar este ícone Pi aqui, que é a simulação onde eu consigo acessar as operações selecionadas, eu preciso, por obrigatoriedade, fazer com que esse tiquezinho verde apareça na frente de cada uma das pastas que eu queira executar esta minha simulação. Mas de que forma eu faço isso? É muito simples. Eu consigo clicar em cima da primeira e segurando o botão Ctrl do meu teclado, eu consigo vir aqui e ir selecionando todas as operações que eu desejo executar em junção nessa minha simulação CAD. E para que eu faça a desseleção do que eu não quero, novamente eu só preciso vir aqui e clicar no botão Ctrl e clicar em cima da pasta que eu desejo tirar esta minha seleção. E são esses os passos que a gente precisa ter em mente para que consiga usufruir da melhor forma essa nossa simulação 2D. Saber como que é o funcionamento desse player da nossa simulação para o CAD. Aí também a gente já sabe como acessar essa simulação 2D, que são por dois ícones, ou individualmente embaixo de cada uma das operações, ou então vindo aqui
no ícone Pi, que aparece o nosso gerenciador de operações, e também já sabemos como fazer a seleção das operações de usinagem que a gente quer que aplique a simulação 2D, seja uma simulação por vários ícones, por várias operações de usinagem selecionadas, ou até mesmo algumas delas em particularidade em junção com uma outra.